Estamos aí do YouTube, Pérolas da Graça, e o tema desta Pérola da Graça é: o corpo do pecado não é a natureza humana. Vamos ler a partir de Romanos capítulo 6, versículo 3, vamos ler até o versículo 6, Miguel. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados no rio Guandu? Não vamos entrar nesse detalhe, todo mundo já sabe. O batismo nas águas é uma fraude. O batismo nas águas é uma forma de prender as pessoas dentro da igreja. Aonde nós estávamos que nós nunca vimos isto? Ali diz que nós, e isto é ignorado, você vê lá a expressão, ou porventura ignorais. Paulo, claro que se ignora, é porque você não vive aqui no Brasil, isto é ignorado, Paulo. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, não é em João Batista, não é em Moisés, nós fomos batizados em Cristo. E nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados aonde? Na piscina? No rio Guandu, cheio de coisa? Não, diz que nós fomos batizados na sua morte. Então, João Batista e Pedro batizavam as pessoas nas águas. Pedro batizava para arrependimento, batizava as pessoas nas águas, imergia as pessoas nas águas. Nós fomos mergulhados no sangue dele, e o sangue dele para os irmãos que estavam lá, que nós já nascemos sem pecado, e o sangue dele purificou aqueles que viviam lá naquele momento, de algum ou de todo o pecado, todo. Então nós que nascemos depois da cruz, já não temos mais remissão pelas águas, nós já fomos reconciliados com Cristo. Pois Paulo continua dizendo no versículo 4, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, quer dizer que ali nosso espírito estava unido, sendo unido com ele, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E vem a palavra 6, sabendo isto, significa que é algo para se saber, a igreja oculta, mas é algo para se saber, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Veja, o velho homem não ficou na piscina, diz que o velho homem ficou crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravo. Segura aqui. Então alguns abençoados dizem que ali, o velho homem, o corpo do pecado, está falando da natureza humana, da natureza de Adão. Se isto fosse verdade, a natureza humana, o Adão não estava vivo em mim. Mas nós já mostramos no outro vídeo, que nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena. Já mostramos também em 1 de Coríntios, versículo 15, versículo 40, coloca para mim, Miguel, temos tempo? Temos. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 45, por favor, depois você volta aí, por favor, Miguel, que eu preciso mostrar ali. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, espírito vivificante. 46, mas não é o primeiro espiritual. Então diz que Adão não era um ser espiritual. Ora, se Adão não era espiritual, ele era o que? Natural, era terreno, ele era da carne. Por isso que ele comeu, traiu, enganou. Por isso aquela serpente, aquela metáfora. Depois ele diz, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu, Cristo. 48, como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais são também os celestiais. 49, e assim, como deixamos na cruz a imagem de Adão, trouxemos ou ficou na cruz? Não. Então onde está a confusão?
é que lá na cruz ficou crucificado o velho homem. E o que é o velho homem? O velho homem eram os feitos que o homem fazia segundo a lei de Moisés. Tudo que o homem praticava segundo a lei de Moisés para agradar a Deus foi crucificado. Acabou. Para que é que Cristo fez isso? Para que o corpo do pecado fosse desfeito. Então, debaixo da lei, o corpo do pecado, tudo que englobava a lei, formava um corpo de pecado. E enquanto este velho homem que andava segundo a sua velha natureza, ou que vivia segundo as práticas da lei, não fosse destruído, o pecado tinha força, porque a força do pecado é a lei. Por isso que Paulo explicou em Romanos 6,6, Miguel, sabendo isto, que foi crucificado o nosso velho homem, a nossa velha maneira de viver na lei. A nossa não, que nós não vivemos na lei. Paulo está falando com os irmãos que viveram da transição antes da cruz para depois da cruz. Paulo está escrevendo aos romanos. Se escrevesse ao Brasil, Paulo ia dizer: vocês já nasceram sem pecados, vocês já nasceram sem a velha natureza, vocês já nasceram sem o corpo do pecado. Ora, se eu não tenho mais o corpo do pecado, o que é que nós temos como corpo? O corpo de Cristo, sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. Diz glória a Deus. Então olha o que Paulo diz em Efésios 4,17. Vamos lá, para que você entenda aí. Isto, portanto, digo no Senhor e testifico que não mais andeis como também andam os gentios, os outros gentios que não estavam debaixo da graça, na vaidade dos seus próprios pensamentos. 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vive pela dureza do seu coração. 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. 20, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. 21, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. 22, no sentido de que, de quanto ao trato passado, a vossa velha maneira de viver, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. E o que era a concupiscência desse engano? Era as obras da carne? Ou era o trato em que o homem vivia debaixo da lei? 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, a nova aliança imprimida na mente e no nosso coração. Então, o corpo do pecado não tem nada a ver com natureza humana, tem a ver com o velho homem, segundo ele vivia na lei, com a velha forma de viver para agradar a Deus. Paulo completa isso em Colossenses também, capítulo 3, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. 9, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes dos velhos homens com os seus feitos. Então o velho homem foi despido da minha vida com os seus feitos, com as suas obras, com a sua ira produzida pela lei, pelo seu olho no olho, pelo seu toma lá da cá, pelo olho, por dente, por maledicência, tudo isso. Mas a natureza humana está aqui, dentro de mim. E Pedro disse algo interessante para os judeus, que Pedro pegava a circuncisão. Pedro era apóstolo da circuncisão para os judeus, Paulo apóstolo da incircuncisão. E Pedro disse algo no seu apostolado da incircuncisão. 1 de Pedro, Miguel, coloca para mim, capítulo 3, versículo de número 21, olha aí. O qual, coloca o 19, deixa eu pegar aqui já estamos em cima da hora, olha lá. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Pedro começa a dizer aquilo que Jesus, os 3 dias esteve no Sheol. Sheol não é um local espiritual, onde tem um fogo queimando. Sheol é sepultura.
é inferno, é onde ele foi. Passou os 3 dias pregando aos espíritos. Quando o homem morria, ele ficava na morte adeana, o seu espírito ficava retido. Quando Jesus ressuscitou, ele foi pregar aos espíritos que estavam aprisionados. Chama-se morte adeana, já falamos algumas vezes sobre isso. E no versículo de número 20 ele diz: os quais, noutro tempo, esses homens, esses espíritos que morreram, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, e aguardavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Olha onde ele foi, hein? Olha onde ele foi buscar os espíritos dos eleitos que estavam retidos. Diz que aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Então diz que aquele dilúvio salvou outras pessoas. Pedro diz, agora no versículo 21, para que você entenda, que esta água aqui que salvou outras pessoas, prefigurava o batismo, que ele pregava e não Paulo. Então olha o que ele diz no versículo 21, o qual, aquela água que salvou aquelas 8 pessoas lá no dia de Noé, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Ele falando para os judeus, que o batismo das águas não salva os gentios. O batismo que salva os gentios é o do Espírito Santo, que aconteceu lá naquela cruz. Então ele diz, qual figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne. Então, o velho homem lá não era a minha natureza humana, porque o batismo também do Espírito Santo sela o eleito, mas não remove a imundícia da carne. Então era isso que Pedro estava dizendo aos judeus, e que Paulo estava dizendo aos gentios: o vosso velho homem, a vossa velha maneira de viver e agradar a Deus, ficou crucificado com Cristo, e agora vocês se renovaram no espírito do vosso entendimento. Ele disse aos hebreus: eu imprimi a minha lei na tua mente e no teu coração. Paulo disse aos romanos: segundo a carne eu sirvo ao pecado, mas no meu espírito eu tenho prazer na lei de Deus. O velho homem não é a natureza adâmica. A natureza adâmica está aí, e se você der lugar a ela, ela te derruba. Se você andar por aí com carne desenfreada, vai bater de frente, vai dar perda total. Alô? Cuidado com a tua velha natureza. Você tem um chamado a fazê-la morrer. O teu velho homem eram os feitos, os velhos feitos, a velha maneira de viver, como agradar a Deus. Amém? Graça e paz. Até a próxima Pérola da Graça. Vamos ter louvor.